Para recuperar uma imagem desse jeito, para ela ficar desse outro jeito aqui, é muito simples. E graças às atualizações do Photoshop e inteligências artificiais, hoje a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade do que antes. Bora aprender como? Sem enrolação, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso e bora lá. Bora lá, pessoal. Antes de tudo, bora saber quais são as ocasiões que você vai utilizar esse efeito que eu vou mostrar para vocês para recuperar imagens, geralmente em JPEG, que estão com baixa qualidade. O que acontece? Geralmente quando a gente sobe alguma imagem para algum lugar, alguma rede social ou alguma plataforma, essa imagem é transformada pelo próprio software de transição desse programa, seja lá o que for, de qualquer que seja o tipo de imagem para JPEG. Por quê? Porque o JPEG ele é naturalmente mais leve do que geralmente um PNG, tá? Então o arquivo subiu lá, naturalmente essas plataformas vão transformar esse PNG para JPEG para ocupar menos espaço na alocação em nuvem, seja lá o que for. Beleza? Também em posts para rede social, geralmente é transformado em JPEG. Quando você baixa lá do Instagram, você vai ver que está em JPEG. Estou com uma imagem então aqui na minha frente desse coelho aqui e vocês podem ver as características de uma imagem JPEG. Geralmente são esses artefatos, olha só, parece que ele fica meio quadriculado. Então isso é um ponto bem importante a gente analisar, que a gente não pode deixar passar para os nossos projetos finais, para as nossas publicações finais, porque isso aqui fica horroroso. Então se você já pegou uma imagem assim e você não tratou ela da maneira correta, você está a um passo de ser um designer abaixo da média, ou você já está sendo um designer abaixo da média. Bora resolver isso aqui então com poucos cliques. Bora transformar isso aqui para uma camada livre. Vou apertar com o botão direito, vou vir aqui em converter em objeto inteligente. Tranquilo? Transformando em objeto inteligente, eu preservo todos os ajustes que eu for fazer de maneira mais inteligente. Eu me transformo num designer mais inteligente, certo? Lembre disso, sempre trabalhe com camadas em objeto inteligente. Viemos aqui em cima em filtro e eu venho aqui ó, em Neural Filters. Muito interessante essa abinha, bora ver o que a gente consegue encontrar nela aqui. Então eu estou bem com o zoom bem próximo aqui da minha imagem, justamente para vocês verem a diferença que vai dar isso aqui, beleza? Vindo aqui embaixo, a gente tem a parte de retratos, de criativo, de cor, de fotografia e aqui embaixo em restauração a gente tem uma muito interessante, que é remoção de artefatos JPEG. Vou ativar aqui já e ele já começou aqui embaixo, olha só, processando no dispositivo. Isso aqui começa a fazer automaticamente, você tem que fazer o serviço de basicamente dar um clique e pronto, já vai estar processando para você conseguir ter a sua imagem recuperada. Aqui do lado, enquanto carrega, a gente pode dar uma olhada que tem uma opção chamada intensidade, justamente para a gente alterar se vai ser baixa, média ou alta a influência desse efeito nas nossas imagens, tá? Vamos aguardar aqui então e a gente já vai ver o resultado final. Vou clicar aqui para aparecer o antes e o depois. Olha só a diferença que deu esse efeito. Olha como é que ele conseguiu recuperar alguns detalhes que nem sequer existiam na imagem. Ele recuperou de uma forma muito satisfatória. Uma imagem que antes era inutilizada, agora a gente consegue utilizar ela para fazer muita coisa. Seja um post, um banner, seja qualquer coisa, até coisas impressas. Isso aqui facilita a gente, para a gente realmente conseguir uma qualidade maior nos nossos trabalhos. Olha só esse outro ângulo aqui, a gente tem sem o efeito e com o efeito dá para ver nitidamente que ainda tem um pouquinho, claro, mas muito menos do que antes. Olha só, antes e depois. Beleza, pessoal? Vou dar um OK. E aqui, então eu tenho ele resolvido. Segunda imagem de teste aqui, podem ver que está bastante degradado também. E eu vou fazer a mesma coisa, transformo em objeto inteligente, sempre, né? E venho aqui em filtro, Neural Filters, e é aqui que a mágica acontece, venho aqui embaixo em remoção de artefatos. Vamos ver como é que fica isso aqui na qualidade alta. E olha só, o antes e o depois. O antes e o depois. O antes basicamente era um conjunto de quadrados aqui, de cores distintas, amontoadas nessa região. E o depois se tornou basicamente algo com muito mais textura e algo mais entendível. Dá até para notar alguns relevos aqui na superfície que a gente está vendo. Antes não dava para ver absolutamente nada, né? E a gente consegue ver essa diferença aqui também no
âmbito mais aberto. A gente consegue ver uma definição maior aqui na parte das árvores, né? Aqui embaixo também, como é um pouquinho mais detalhado aqui embaixo, né, ele deu uma, digamos assim, um efeito um pouco de pintura a óleo aqui embaixo, mas é natural quando você recupera alguma coisa que está muito ruim e é muito detalhado, né, não tem como ser perfeito também, né? E basicamente a gente conseguiu replicar esse efeito nessa outra imagem aqui, tá? Então aproveita esse efeito para você conseguir realmente corrigir as imagens que os teus clientes te mandam, que você precisa fazer um post e eles não têm aquela imagem em alta resolução, né? Que a gente sabe que na maioria das vezes acontece isso. E fica uma mão na roda para você conseguir utilizar nas suas imagens. Tranquilo? Então use o Neural Filters, um filtro neural com a remoção de artefatos JPEG, beleza? Funciona com qualquer tipo de imagem, você pode utilizar dessas imagens que estão com mais qualidade para você dar uma refinada também, mas é mais eficaz em imagens que estão com esses quadradinhos ali, que geralmente estão com cascas de cebola na imagem, que você consegue um resultado mais satisfatório. Tranquilo, galera? Bom, pessoal, é isso. Meu cenário aqui atrás já está me abandonando e eu também já estou indo nessa. Valeu, pessoal. Não se esquece de se inscrever. Até mais e tchau, tchau.